Essa é uma lógica. No Brasil, quando você quer vender uma casa, você fala, eu tenho uma puta de uma casona, eu tenho uma baita de uma fazendona. Quando é para pagar imposto, eu tenho uma casinha, eu tenho uma fazendinha. É assim. Então, veja, eu sinceramente, quando eu vejo o Haddad sofre. O Haddad é advogado, é economista, é filósofo, é filho de Adri, trabalhou na 25 de março, vendeu calça jeans, vendeu qualquer outra coisa. O Haddad sabe que ele sofre. Ele sofre injustiça. E por que só injustiça? Porque todas as pessoas que vêm só vêm para pedir, não vêm para oferecer. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que esse moço sofreu, e eu sei que ele sofreu. A questão da desoneração dos 17 setores no Congresso Nacional. Eu não sou contra a desoneração, porque eu, em 2008, na crise de 2008, os empresários mais velhos se lembram, eu fiz 47 bilhões de reais de desoneração. Qual era a diferença da minha desoneração da de hoje? É que sentava numa mesa de negociação os empresários, o ministro da Economia e os trabalhadores. E eu queria saber qual era a contrapartida para o trabalhador. Se eu vou dar desoneração, vou aumentar a capacidade de você ter mais dinheiro, transforma isso, sabe, na estabilidade, pelo menos, dos trabalhadores. Mas fazer desoneração por fazer desoneração? E veja que engraçado. Eu vetei, foi derrubado o meu veto, nós entramos na Suprema Corte. A Suprema Corte deu um prazo para que empresários, governo e Senado encontrassem uma alternativa. O Haddad pensou numa alternativa. Eu estava em casa, Haddad, numa sexta-feira, você tomou tanta porrada que eu jamais imaginei que esse moço tão bondoso ia ser tão achincalhado, e foi. Foi porque ele fez uma coisa que não era dele. Então eu falei para o Haddad, não fica nervoso não, Haddad. A responsabilidade de apresentar compensação são dos empresários e do Senado. Se não apresentar, fica mantido veto. É simples assim, por que ficar nervoso com isso? Então, o que nós queremos é saber o seguinte, é possível a gente construir esse país em que todos possam viver com o mínimo de dignidade? É possível. Só que é possível a gente distensionar a ganância por acúmulo de riqueza de alguns e tentar repartir um pouco do pão produzido nesse país. O Abão, como presidente da CNI, ele sabe. Ele sabe o significado do trabalhador que entra para trabalhar na fábrica recebendo um salário justo. Ele sabe que a pessoa produz mais. Ele sabe que a pessoa trabalha com mais vontade. Ele sabe que a pessoa quer o bem da empresa. Mas se ele não está ganhando um salário suficiente, tudo é sofrimento. É como criança ir para a escola. Se uma criança não quer ir para a escola de manhã, pode ter certeza, tá? Que o professor não dá aula legal. Porque se o professor for um cara bom desde a sala de aula, a criança levanta com vontade de ir para a escola. Mãe, eu quero ir para a escola. Pai, eu quero ir para a escola. A aula for boa, se a aula for ruim, ele não vai. Então vamos construir esse país bom. Veja que esse país como é esquisito, Isaac. Você que representa a FEBRABAN. Da FEBRABAN sempre tem dirigentes muito bons. Sabe? É daquele não seja dono dos bancos, mas eles são sempre muito bons. Todos que eu conheci são extraordinárias pessoas. Eu vejo o que aconteceu ontem. Eu fiz UOL. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Eu queria dizer para você, pode ter certeza, Haddad, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país.
As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou terminar porque eu já falei demais. Eu quero dizer para vocês que pode ter certeza absoluta. Se vocês creem em Deus, pode ter certeza com a fé que vocês têm, que eu jamais voltaria a ser presidente da República e pode ter saído com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo, que foi nos meus adversários. Ou seja, eu votaria para quê? Eu votei porque esse país estava precisando de alguém que cuidasse desse país, de alguém que cuidasse desse povo, de alguém que olhasse com um pouco de carinho para as pessoas que não tiveram a mesma chance que eu. Vocês já se perguntaram por que eu gosto de educação? Se eu sou um cara que não tem diploma universitário? Vocês já perguntaram por que esse cara analfabeto que mais investiu em universidade nesse país? É o cara que mais investiu em extensão universitária? É o cara que mais investiu em Instituto Federal? Por que vocês acham que eu gosto de educação? Eu gosto de educação, amor, porque eu quero dar ao filho do povo brasileiro aquilo que a minha mãe não pôde me dar. Se eu não tive condição de estudar, eu quero que as pessoas estudem. É por isso que eu gosto de educação. É por isso que nós criamos o pé de meia. O que foi o pé de meia? Alguns vão dizer gasto. Eu já vi comentário de que era gasto. Momento. A gente descobriu que 500 mil crianças em idade de ensino médio estavam desistindo da escola para trabalhar, para ajudar no orçamento familiar. E qual foi a atitude que nós tomamos? Pelo amor de Deus, um país que deixa 500 mil crianças sair da escola para trabalhar, que futuro terá esse país? Então nós devemos criar o pé de meia. O pé de meia é simples. É R$200 de poupança por mês durante 10 meses e 1.000 no final do ano. Se a criança tiver 80% do comparecimento na escola e se a criança passou de ano. Nos 3 anos, a gente pode chegar a R$9.000 na poupança. Lógico que os 200 que a gente deposita, ele pode gastar para ajudar no orçamento familiar. Mas o que a gente quer é dizer o seguinte, pelo amor de Deus, vamos mudar o conceito que nós temos. Investir em educação é o mais extraordinário investimento que um país pode fazer, porque não existe exemplo na sociedade. Antes do término desta cerimônia, informa-se que... Tá aí, 1h. Meus amigos, que show! Rapaz do céu, o homem não tava fácil hoje não. É mais um show. Claro, vai ser um dia assim, espetacular. Você que tá chegando no Método do Like, claro que os caras vão ficar enlouquecidos, né? Os caras vão ficar enlouquecidos. Luiz Inácio Lula da Silva chamou de cretinos os analistas econômicos dos jornais, né? Chutou o pau da barraca e isso vai repercutir pra caramba. Sensacional esse nosso Lula. Gostou dessa informação? Se gostou, meta o dedo no like, comente, deixe seu recado para o maior presidente que esse país já teve. E passe adiante, voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante a nossa live. Valeu, gente. Tchau.